Graça e paz mais que vencedores, bom dia para você, para sua família, com muita alegria. Estamos começando mais um devocional, Amanhecer com a Palavra, e é muito bom ter você aqui em nosso canal. Que o nosso Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Hoje é sábado, é o dia de você deixar aqui nos comentários uma palavra de gratidão a Deus por tudo que Ele fez na sua vida durante esta semana, e eu sei que você tem muitas bênçãos para contar. Você pode deixar uma frase curta, pode também escrever um texto longo, fique à vontade. Você só não pode sair desse vídeo sem deixar uma palavra de gratidão a Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor te abençoou poderosamente durante esta semana. Amém? E eu tenho uma palavra. Com certeza, essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para te abençoar, vai estimular você a agradecer a Deus e dar um passo a mais em direção aos propósitos de Deus, ao plano de Deus para a sua vida. E eu creio que essa palavra vai estimular você a lutar um pouco mais para viver a vontade de Deus na sua vida. Diga-se de passagem, muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa, mas se nós servimos ao Senhor de coração e se queremos obedecer essa palavra, não podemos apenas orar, seja feita a tua vontade, precisamos sempre estar dispostos, disponíveis a vivermos esta vontade, ainda que seja contra aquilo que nós estávamos esperando ou lutando para viver. Amém? Que você esteja sempre pronto para viver a vontade do Senhor. E eu quero deixar um texto que vai falar exatamente um pouco sobre isso, porque para vivermos a vontade do Senhor, a nossa tem que morrer. Amém? Guarde isso no seu coração. Para você viver a vontade de Deus, a sua vontade precisa morrer. Por isso que muitas pessoas não conseguem, porque querem viver para Deus, mas querem também conservar as suas vontades, os seus desejos, e principalmente aqueles desejos que vão contra a palavra de Deus. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, nós somos desafiados aqui pelo apóstolo Paulo, uma palavra que o Espírito Santo colocou no coração dele, que deu inspiração para ele escrever. Somos desafiados a vivermos para o Senhor, vivermos para Jesus. 2 Coríntios 5, 14 e o 15. Pois o amor de Cristo nos domina, em outras versões, nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, ou seja, Jesus morreu por todas as pessoas, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, isso aqui é importante, Jesus morreu por todos, por você e por mim, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É uma palavra muito forte e clara. É uma palavra que dá para todos entenderem. Resumindo aqui, Jesus morreu por você, por mim, e nós que estamos vivos hoje, devemos viver para Ele aqui nesse mundo. Então essa é uma palavra muito poderosa, muito tremenda. Um dos propósitos da morte de Jesus é levar o homem a viver para Ele. Como eu disse, isso não é nada fácil, porque você vai precisar abrir mão da sua vontade. E a nossa vontade, ela vai bater na porta do coração todos os dias. A nossa natureza caída, natureza adâmica, ela grita para ser saciada diariamente. Mas aqui, irmãos, nessa palavra, nós temos um desafio, uma orientação
O Espírito Santo, como já disse, usando o apóstolo Paulo, deixou essa palavra para que você e eu pudéssemos lutar todos os dias para viver para Jesus. A questão é: você está disposto a abrir mão da sua vida para servi-lo? Você está disposto a abrir mão das suas vontades para que a vontade do Senhor se realize na sua vida? Eu já disse isso outras vezes, Alguém pode argumentar: pastor, mas o preço é muito caro, não é mesmo? Você não acha, pastor, que o preço é caro? Será, irmão? Será que o preço de servir a Jesus é caro mesmo? Você serve a Jesus que morreu por você na cruz do Calvário? Jesus que voltou para o Pai e, segundo ele, e a palavra de Deus declara isso com muita certeza, não deixando nenhuma dúvida para toda a humanidade, que um dia ele vai voltar e vai levar as pessoas que vivem para ele para morar nas mansões celestiais. E tem gente achando que o preço é caro. Que preço, irmão? Sabe quem pagou o preço caro? Jesus pagou um preço caro. Jesus, sim, ele pagou o preço da cruz. Ele enfrentou o chicote dos romanos, ele enfrentou a coroa de espinhos, ele enfrentou os pregos na cruz, ele sofreu, se entregou, ficou naquela cruz 6 horas, de 9 da manhã a 3 da tarde, agonizando ali, e ele fez tudo isso por amor a todos nós. Ele sim pagou um preço caríssimo. A nossa redenção foi conquistada, diz a Bíblia, através de um preço de sangue, o preço da morte de Jesus. Ele derramou seu sangue para que nós pudéssemos encontrar o caminho de volta ao Pai. Então Jesus pagou o preço. Agora, muita gente fica com essa história: não, o preço é caro, servir a Jesus, estar numa igreja, andar com a Bíblia, ter um compromisso com essa palavra é caro. E eu te pergunto, é mesmo? Será que o preço é caro? E lá fora, o que você acha? Lá fora, para a pessoa viver no adultério, no vício, nas drogas, na mentira, no roubo, na corrupção, lá fora o preço é barato? A consequência de se viver longe de Deus, o preço que se paga é barato? Compensa viver tudo o que quer e gosta lá fora, mas perder a riqueza mais importante da sua existência humana? Será que vale a pena? Pense nisso, reflita sobre isso, ajude as pessoas que tentam argumentar que servir a Deus é muito difícil, sabe, assim, com muito amor, com muito carisma, muito respeito. Pergunte a essas pessoas que você tem intimidade para conversar, pergunte a elas o preço que você paga por viver longe de Deus. É barato? Muitas pessoas até tentam viver para Jesus, mas levam uma vida de recortes, ou seja, só servem a Jesus em datas comemorativas como essas que estamos vivendo agora, Semana Santa, ou quando estão passando por aflições. Queridos, devemos amar e servir a Deus sempre, todos os dias, 7 dias da semana. Devemos servir a Deus todos os meses, todos os anos, durante toda a nossa vida que nós entendemos essa palavra. Precisamos servir a Jesus, viver para Jesus. Aqui em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e o 13, está escrito assim: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? O que é que Deus pede de vocês, Israel, e de você que me assiste aqui? O que é que Deus está pedindo a você? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem
em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Olha só, é o que Deus espera de todos, é o que Deus pede, que sirvam a Ele de todo o coração. Então, hoje é um dia maravilhoso para você refletir sobre isso, né? Ontem falamos sobre a crucificação de Jesus. Hoje, um sábado que as pessoas chamam de sábado de aleluia. E aleluia é louvar a Deus, louvar ao Senhor. Mas o que a gente vê na sociedade não é nada disso. São pessoas vivendo em torno de si, de suas vontades, se alegrando apenas a carne, a natureza carnal, em lugares, em festas, nas mesas de bares, nas rodas de amigos, na diversão, fazendo coisas erradas. E é sábado de aleluia. Esse nome muita gente nem sabe explicar, mas é o dia que deveria ser dedicado para louvar a Deus. Aleluia, louvai ao Senhor. Então, queridos, o mínimo que devemos fazer por aquele que sofreu e se entregou na cruz para nos salvar, se entregou por nós para nos salvar, o mínimo que devemos fazer é servi-lo com o que temos, com o que somos, com o que sabemos fazer. O mínimo que devemos fazer é servir a Ele de todo o coração. A vida é muito curta, não vale a pena desperdiçá-la vivendo de confusão, praticando coisas que só geram sofrimento e dor. Entregue-se a Jesus Cristo e seja feliz. Viva a Ele, viva todos os dias para Ele, viva para Ele sempre. Viva para Cristo, porque Ele é digno que você o sirva, que você ande com Ele todos os dias e não apenas em certos momentos ou em datas comemorativas. Devemos servir a Ele todos os dias, devemos viver para Ele, como diz o texto, que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Era essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que você seja abençoado por ela e que você pense sobre isso e decida servir a Jesus todos os dias da sua vida. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu me rendo ao Senhor nessa hora. Eu agradeço por esse momento tão precioso, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui te servindo, te adorando. E hoje queremos louvar a Deus. Hoje queremos exaltar o nome de Jesus, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, as promessas e principalmente por aquilo que o Senhor é, o Deus presente, um Pai que cuida. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Jesus, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossa vida. Pedimos ao Senhor que receba a nossa gratidão por mais essa semana de bênção. Muito obrigado por esses dias, por todas as maravilhas, as promessas, os milagres, os benefícios que o Senhor entregou em nossas mãos. Eu te agradeço por cada livramento, eu te agradeço por cada refeição, eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados, eu te agradeço, Senhor, por cada livramento no mundo espiritual, muitos milagres que eu nem vi e aconteceram na minha vida, assim também foi na vida desse irmão. E obrigado, que o Senhor continue abençoando a vida de todos, que nós possamos experimentar de todas as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem reservado ao teu povo. Te louvamos por tudo, receba a nossa gratidão nesse dia, abençoe meu irmão, minha irmã, todos que estão aqui, sejam agora abençoados em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai,
Amém e graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Já é inscrito no canal? Se não é, inscreva-se agora mesmo, ativa o sininho, deixa o like e todos vocês compartilhem esse vídeo com mais alguém. Envia lá nos grupos que você participa, porque certamente você vai abençoar essa pessoa através dessa palavra. Amém? Um dia abençoado para você, para sua família, que o Senhor continue guardando a todos e nunca se esqueça, você nasceu para vencer.